Vai pegar fogo ou não vai? Hoje o Fluminense enfrenta o Sport na Ilha do Retiro às 19 horas para um jogo do Campeonato Brasileiro aí de vida ou morte para ambos, tanto o Sport está fugindo do rebaixamento, que é o último lugar, para o Fluminense que está almejando novos ares. Mas antes, vamos de abertura. Fala galera, seriedade, bem-vindos ao canal Cerro Flu, sejam bem-vindos aqui a mais notícias do Fluminense, aqui comigo, Rafael Serrote. Te peço aí, cara, deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal Cerro Flu para ficar falando de Fluminense, acompanha as lives aqui sempre à meia-noite, Serrote da meia-noite todos os dias, quase sempre, e vamos falar de Fluminense. Hoje o Fluminense vai jogar o Campeonato Brasileiro contra o Sport às 19 horas na Ilha do Retiro, e é isso, gente, é um jogo onde os dois estão brigando por objetivos, quase praticamente rebaixado, mas ainda com esperança de sair. Jogo de vida ou morte, é um jogo sempre difícil lá na Ilha do Retiro para quem joga lá, principalmente pro Fluminense, que não costuma se dar tão bem lá. Enfim, mas é um jogo difícil. E o Fluminense que almeja, alcançar aí um G4, um G5, um G6 dentro do Brasileiro, para não ter que ficar contando com a Copa do Brasil mais lá na frente em dezembro. É claro que a gente pode, inclusive, ter as duas vagas, e é claro que a gente também pode ter nenhuma. Então é melhor garantir aqui dentro do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos, dentro das possibilidades, do que esperar lá na frente um mata-mata, que falta aí mais 4 jogos, pelo menos, se você passar da semifinal, mais jogos para finais. Então ainda é uma coisa meio incógnita para o Fluminense essa vaga de Libertadores. O que é fato é que agora é o objetivo oficial do Fluminense, voltar para a Libertadores. É um objetivo que é um objetivo desde o início do ano, mas agora mais concreto com a chegada do Zubeldia. E aí a gente já começa a ver algumas diferenças entre Zubeldia e Renato Gaúcho. Cara, praticamente dentro de campo ainda não tem nenhuma, A escalação foi praticamente a mesma que o Renato faria ou fez nos últimos tempos, tirando ali a entrada de Germancano, que entrou no lugar de Everaldo. Mas assim, o meio de campo com o Lúcio Acosta, ele já até tinha colocado, apesar do Renato estava insistindo naquelas coisas de três volantes todo jogo, com o Nonato sempre se amarrando no meio de campo com os 3 volantes, com o Nonato, Hércules e Martinelli. Martinelli que inclusive tem feito uma temporada gigantesca dentro do Fluminense. No último jogo, inclusive contra o Botafogo, o passe que ele deu ali foi absurdo, E assim, é uma temporada muito fora da curva do Martinelli, essa que é a verdade. Eu não me lembro das outras temporadas ele ter ido tão bem, apesar de já ter visto ele jogar bem, mas sempre oscilando muito dentro do Fluminense, um jogo bom do jogo ruim, um jogo ruim dos jogos bons. Então tinha essa oscilação, coisa que esse ano praticamente a gente não está vendo. Quase todos os jogos que o Martinelli está jogando, Martinelli está bem. Hércules vem fazendo ali também as suas boas partidas dentro do Fluminense e fazendo que esse meio de campo funcione. E agora, a grande diferença que a gente consegue ver dentro desse Fluminense já é a escolha do Acosta no meio de campo. O Lúcio Acosta fica ali no meio de campo para ser esse cara que é o cara que tem que dar a bola para o meio de campo, para o ataque, na verdade. E a gente já começa a ver que a gente não pode mais ficar sem esse meio de campo. Uma coisa que acontecia com o Renato Gaúcho era muito essa coisa de lentidão, posse de bola lenta, a transição de bola lenta entre a defesa e o meio de campo. E aí você tinha um meio de campo pesado, um meio de campo com os 3 volantes pesados, que não dava bola muitas vezes para o ataque nem para os pontas, como Canóbio e o próprio Serna, que fica ali pela ponta. E, consequentemente, a bola não chega no ataque, que no caso era o Everaldo. O Everaldo que já está aí há praticamente 2 meses sem dar um chute a gol, Ele está assim, 2 meses sem fazer uma finalização, Que está 2 meses sem fazer gol. E isso é uma das coisas que o Zubeldia tem que começar a entender dentro do Fluminense. É claro que o Zubeldia ele cai meio que de paraquedas dentro do Fluminense, no final de ano aí, onde vai estar brigando para a Libertadores pelas 2 competições. Então ele ainda teve muito pouco para entender o que realmente acontece no Fluminense. A prova disso é que ele colocou um time muito esquisito no segundo tempo do Botafogo. No ataque ali a gente ficou com Lima, Soteldo e Everaldo. Se desse merda, a gente estaria reclamando aqui hoje. A gente ganhou, então tudo é uma maravilha. Mas as substituições que ele faz me deixa ainda meio com o pé atrás do que pode ser
esse Fluminense do Zubeldia. E uma das coisas que está acontecendo, inclusive hoje, né, para esse jogo de hoje, é a não escalação dos moleques, né? Riquelme, Lavega, Lescano, né, o Santi Moreno, nenhum desses caras estão viajando com o Fluminense. Aí eu te pergunto, e aí quero que você comente aí nos comentários, né? É claro que se é para comentar tem que ser nos comentários, mas quero que você comente aí, né? O que vocês acham? Por que não tá indo os moleques, né, junto com o elenco? Esses moleques que dariam ou dão refúgio a esses caras que já estão jogando, né? Se você colocar um Santi Moreno, vai para cima, um Riquelme vai para cima, o Lavega, o Lescano fizeram boas partidas na última vez que o Renato colocou. Renato que colocou eles, inclusive, para testar a nossa paciência de torcedor, e se deu mal. Porque ele praticamente ele falou assim: vocês não querem que eu coloque o Lescano e o Lavega? Não vou colocar aí, vamos ver o que vai dar. Só que ele se deu mal, porque os moleques jogaram bem, né? Então, assim, mesmo vendo isso, alguém lá dentro do Fluminense tinha que estar falando isso pro Zubeldia, né? Eles tinham que alguém falar, e esse cara que tinha que falar, para mim, no meu entendimento, seria o Marcão. O Marcão tinha que chegar no ouvido do Zubeldia ali e falar: esses caras estão treinando bem, esse aqui entrou bem no último jogo, é bom a gente levar, deixar ele no banco para poder mudar a história de jogo, porque esses jogadores têm essa coisa de ir para cima, tem essa velocidade. Então, assim, o Zubeldia não conhece ainda tudo, apesar de ter chegado no Fluminense, ele deve ter assistido ali uns 2, 3 jogos para saber como é que o Fluminense tem jogado. Inclusive, ele deu 2 treinos antes no jogo do Botafogo, né? Que, segundo o nosso presidente, você já deu 2 treinos, o Zubeldia já, e acabou dando certo. Deu mais uns 2 treinos para o jogo de hoje, então, assim, 4 treinos aí no máximo, 5, sei lá, se deu tempo de dar um 5º treino. Então, ainda é muito pouco para a gente saber. Mas uma coisa que deu para ver durante o jogo é a movimentação. O Fluminense teve uma movimentação diferente já no jogo contra o Botafogo. E aí, eu não sei se é do próprio elenco ou se já tem a mão do Zubeldia mexendo e transformando o time dessa forma, né? E a velocidade, que era muito mais lenta com o Renato, ela passou a ficar mais rápida, né, nos troques de bola, né, com o Zubeldia. O Renato tinha muito nessa coisa de ir pela linha de fundo ou ficar na zaga, fazendo aqueles lançamentos, né, em profundidade, para fazer cruzamento pela área também, pelas laterais, o que não dava certo, né? Porque, segundo ele escalava Everaldo justamente para fazer cabeceiros de ganhar bolas aéreas. A gente pergunta, vocês viram Everaldo ganhando bola aérea, fazendo gol de cabeça? Não. Né? Então, assim, com o Zubeldia, a gente viu muito mais essas triangulações rápidas, as movimentações rápidas no meio de campo, muito com o Lúcio Acosta. Ele fez uma participação muito boa contra o Botafogo, e eu espero que daqui para frente seja sempre assim, né? Tem que ter esse camisa 10. Se não é ele, é o Ganso. O Ganso está machucado, então o Acosta vai ser esse cara no meio de campo para tentar fazer o Fluminense jogar. E eu acho que com o Zubeldia, essa coisa vai funcionar mais rápido, vai funcionar melhor dentro do elenco do Fluminense, né? O Zubeldia que chega já com ar diferente no Fluminense, a gente já consegue ver isso, a gente vê a diferença da vontade dele estar no Fluminense, e eu falei isso aqui desde o primeiro dia do Renato Gaúcho. Vocês podem procurar aqui no canal, nos vídeos, inclusive lá também na rede social, me segue lá no @serroflu no Instagram, também tem vídeo lá falando sobre isso, que o Renato chega no Fluminense sem ter uma vontade de estar no Fluminense. Parecia que ele estava sempre de má vontade, de sei lá, eu tô aqui, mas eu não tô, né? A grande verdade é que ele vem por causa do salário e por causa do Mundial de Clubes, mas ele não queria, né? Não estava demonstrando felicidade em estar no Fluminense. Diferente do Zubeldia, que o cara chega com vontade, chega estudando a história do Fluminense, chega demonstrando. Assim, a primeira coisa que já me chama a atenção no Zubeldia foi no jogo do Botafogo, ele estar dentro do campo no aquecimento do Maracanã. Eu não lembro de ter visto nenhum treinador, nesses anos todos que eu vou em Maracanã, eu não lembro de ver um treinador no aquecimento junto com o time dentro do campo. O Zubeldia estava. Ou seja, ele quer participar de todos os momentos, ele quer vivenciar tudo que ele puder vivenciar. Lembrando que o Zubeldia veio do São Paulo, né? Teve uma turbulência gigantesca lá na saída dele, então ele ainda não se firmou como um treinador dentro do Brasil, dentro do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, na Libertadores. Ele fez até uma boa Libertadores para o São Paulo, mas assim, o grande título que ele tem é pela LDU, na Sul-Americana. Então, assim, para ele seria muito importante ele se consagrar dentro do Fluminense, e ele está afim de fazer isso. E aí você vê a diferença entre Zubeldia e Renato Gaúcho. A diferença de querer,
né? Ele tá querendo muito mais do que o Renato. A prova disso é que quando o Fluminense ganha, ele se ajoelha, né, comemorando e agradecendo aos céus que o Fluminense venceu o Botafogo depois de 8, 9 jogos sem vencer, né? Então, essa é a diferença. O que me preocupa ainda, né, nessa chegada recente do Zubeldia é justamente ele não colocar os meninos, né, esses moleques mais rápidos, nem no banco, né, coisa que o Renato já estava fazendo e a gente estava ficando irritado. Então, vamos lá, uma provável escalação. Assim, não tem muito, né, que pensar de escalação hoje, mas vamos fazer uma provável escalação do Fluminense. É um time que é o padrão que está acontecendo dentro do Fluminense. Fábio, que acabou de fazer 45 anos, Samuel Xavier, que voltou bem nesse jogo contra o Botafogo, e aí Ignacio, né, porque Thiago Silva está machucado e muito provavelmente será poupado para esse jogo. Freitas e René, né, já também na lateral, e o René que não fez um bom jogo contra o Botafogo, né, já deixar bem claro aqui que não foi um grande jogo do René contra o jogo do Botafogo, e vamos avaliar como é que vai ser esse jogo hoje aí contra o Vitória, né, o Sport, agora até me embolei. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse jogo hoje. Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, que é o meia que a gente está falando aqui, que está sendo um diferencial, apesar de ele ser um baixinho, né, de 1,60 m, e isso às vezes me incomoda, porque parece que tem uma criança correndo dentro do campo. Chegam uns zagueiros, por exemplo, do Botafogo, tinham todos de 2 metros de altura, e isso aparentemente parece que não, mas faz diferença assim dentro do jogo. Até para ele ganhar no corpo, até para ele ganhar com velocidade, né, a perna dos caras é mais comprida que a dele, isso é fato. Né, mas ainda assim ele consegue exercer um bom jogo quando ele está com a posse de bola. Quando ele está com a bola no pé, ele tem a leitura, ele tem a velocidade, ele tem, né, as coisas para poder fazer o Fluminense jogar. E eu acho que isso vai ser um grande diferencial. E tomara que o Ganso volte também, volte bem, né? Porque para a gente ter uma outra opção também nessa posição, que não seja Martinelli, que não seja Lima, que não seja outro, o Nonato, no caso, né? Não seja um volantão que tente fazer essa função de 10 que a gente sabe que já não funciona. E aí vamos de Canóbio, de Serna e Germancano, pela glória de Deus, será de novo o nosso atacante titular, né? Porque não tem como, gente, né? Entre Cano e Everaldo não tem muito o que se pensar. A diferença entre Cano e Everaldo é justamente o seguinte: Cano, por pior fase que ele esteja, ele te dá esperança. Everaldo, nem esperança ele te dá, né? Então, é isso, galera. Jogo hoje às 19 horas, né? Fluminense vai encarar aí um jogo difícil que precisa vencer, sim, né? Para a gente ter esperança de estar, né, no G4, no G5, no G6, a gente precisa somar pontos, inclusive, fora de casa. Então é isso, se inscreve aqui no canal Cerro Flu, fiquem atentos aí para as mais notícias do Fluminense. Hoje talvez faça um pós-jogo aí no Serrote da meia-noite. Então se inscreve, deixa o like, que é muito importante, não custa nada, cara. Só clica aqui agora, clica aqui embaixo aqui, dá o like aí, dá essa moral. Tamo junto.